Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de ecologia aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre a diversificação e a extinção das espécies. Se você não assistiu a minha última videoaula de ecologia, já assiste, porque na última videoaula eu falei sobre especiação, mostrei como as espécies elas surgem e hoje nós vamos conversar sobre duas características importantes, como as espécies elas se diversificam e como elas se extinguem. Afinal de contas, eventos de extinção são eventos que são comuns aí ao longo do tempo geológico. Então, se você já se interessou por esse assunto, se inscreve aí no canal, deixa um like aí no vídeo, que isso daí é muito importante. Sabe como eu me sinto quando alguém assiste um vídeo meu e não deixa um like, não se inscreve no canal? Eu me sinto usado, eu me sinto um objeto didático aí. A pessoa chega, assiste meu vídeo, assiste minha aula que eu preparei de graça, não deixa nenhum like, não se inscreve no canal. Então, gente, vamos lá, ajuda aí, dá uma força aí pro canal, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pô, é legal, o canal do cabelo é legal. Ah, antes do vídeo começar também gostaria de deixar um abraço pra galera que tá se inscrevendo lá no meu curso de Biologia Marinha, o pessoal já se inscreveu, já tem gente fazendo o curso aí, já tem gente elogiando pra caramba, eu me sinto muito legal. Então um forte abraço aí para os meus alunos lá do curso de Biologia Marinha também. E se você não se inscreveu ainda no meu curso de Biologia Marinha, tá esperando o quê? O link tá aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá, participa aí, ou me segue lá no Instagram também para mais informações. Eu vivo postando um monte de coisa legal aí também no meu Instagram. Então, o assunto hoje, diversificação e extinção. Quando a gente fala sobre o surgimento das espécies, que foi o destino, foi o assunto da aula passada de ecologia. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aí em cima também para você assistir a minha aula sobre como surgem as espécies. Porém, uma vez que uma espécie surge, ela pode ter dois destinos possíveis ao longo aí do processo evolutivo. Ou ela vai se diversificar, vai continuar se diversificando, dando origem a novas espécies e quem sabe a novos gêneros, novas famílias, novas ordens aí e táxons mais elevados e quem sabe até novos filos. Então, um dos destinos possíveis é a diversificação e outro destino possível é a extinção. Afinal de contas, muitas espécies ao longo desde que surgiu a vida, muitas e muitas espécies elas já se extinguiram. Então, é um processo comum. Ao mesmo passo que surgem novas espécies, também se extinguem muitas das espécies que vivem no nosso planeta. Então, em geral, tá? Em geral, as taxas de especiação, elas superam em média as taxas de extinção, óbvio, porque se fosse o contrário, não teria mais nenhuma espécie aqui no nosso planeta. Vocês não concordam comigo? Né? Se você tem biodiversidade no nosso planeta, é porque tem mais espécies surgindo do que tem mais espécies se extinguindo. É uma questão de matemática pura. Porém, existe certa variação dessas taxas entre as linhagens. Então, muitas linhagens de seres vivos, algumas estão mais suscetíveis à extinção, outras estão mais suscetíveis à diversificação. Um exemplo aí que eu coloquei essa imagem aí ao lado direito são o grupo dos artrópodes, que é um grupo aí dentro dos grupos de animais que são exemplos de diversificação. Hoje em dia, muito mais da metade das espécies viventes no nosso planeta pertencem ao filo artrópode. Então, esse filo aí foi um filo que tem aí um grande sucesso evolutivo no nosso planeta, um exemplo de diversificação também. E nós podemos então concluir sobre a parte de diversificação que quanto maior a taxa de especiação em relação à taxa de extinção, maior é a biodiversidade da linhagem. É o que acontece com os insetos aí que vocês estão vendo. Eles têm uma taxa de diversificação maior do que a taxa de extinção. Inclusive, gente, das várias extinções em massa que nós tivemos no nosso planeta, apenas uma delas impactou assim de uma forma significativa os insetos. Já mais adiante eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Vou falar também sobre a extinção dos dinossauros. Então assiste esse vídeo até o final que tá recheado de informação interessante aí para vocês. Começando a falar um pouco aí sobre diversificação. A gente fala em diversificação quando nós temos ramificações na linha evolutiva ancestral. Então, desde o momento lá, como eu expliquei na aula passada, onde eu tinha uma linhagem ancestral e essa linhagem se diversificou em duas espécies diferentes, eu posso chamar isso de diversificação também. Porém, a diversificação muitas vezes ela acontece muito antes
do surgimento de novas espécies. Às vezes, o que aparece primeiro são modificações, são mudanças em populações diferentes, mas ainda são a mesma espécie. Porém, a gente já começa a falar que a diversificação ela começa a aparecer daí, seja uma cor diferente que uma população apresenta em relação a outra população. Por exemplo, tem duas espécies de caranguejos lá que habitam o sargaço, que aqui na nossa região ela tem um formato assim meio caramelo e tal, e lá na região nordeste ela tem uma coloração meio de rubi. Então, são a mesma espécie, porém em regiões elas apresentam modificações em estados de caracteres, porém são a mesma espécie. Quando essas modificações elas ainda não resultam em novas espécies, são apenas modificações de diferenças populacionais, a gente chama isso de microevolução. São o surgimento de novos estados de caracteres, né? São novos fenótipos, porém ainda dentro da mesma espécie. Porém, a partir do momento em que essas mudanças consistem no surgimento de novas espécies ou novos clados, né? Novas famílias, novas ordens, subfamílias, que seja, a gente chama isso de macroevolução. Então, é a evolução em grande escala de tempo, né? Então, nesse caso, são mudanças macroevolutivas. Tudo isso, gente, é resultado de seleção natural. Também tem um vídeo aí no meu canal falando sobre seleção natural. Então, dá uma olhada aí, vou colocar o card aí em cima também. Assista um vídeo para vocês saberem mais o que é seleção natural. Então, quando a gente observa as mudanças, né, quando a gente observa a diversificação, nós temos mudanças a curto prazo e mudanças a longo prazo. Geralmente, essas mudanças a curto prazo, elas são a nível de microevolução. Então, o exemplo aí tem duas corujas, né, a espécie Strix occidentalis. Então, em duas regiões diferentes, observa aí, ó, elas têm coloração diferente. Um exemplo muito similar àquele dos caranguejos que eu falei para você. Então, você tem aí a da esquerda aí mais amarronzada, da direita aí mais acinzentada, porém são a mesma espécie ainda, tá? São apenas de regiões diferentes. E você tem mudanças a longo prazo, que quando você tem o surgimento de novas espécies e mudanças dramáticas na forma do organismo, né? Essas mudanças que a gente considera aí a longo prazo é de 100 mil a 1 milhão de anos para você observar mudanças aí em que geralmente ocorre o surgimento de novas espécies. Então, as tendências macroevolutivas e os eventos de extinção em massas, que são aquelas mudanças ainda maiores ou aquelas extinções drásticas, elas são contadas aí em dezenas de milhares de anos, né? Então, já já a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas nessa imagem, você tem dois camarões aí do gênero Macrobráquio, né? Uma delas aí, a da direita, é uma espécie que nós temos aí que é muito cultivada em aquarismo, e a da esquerda é o camarão gigante da Malásia, que é uma espécie com interesse para cultivo, e são espécies do mesmo gênero, porém estão em continentes diferentes, né? Mas olha a diferença morfológica que você encontra aí entre essas duas espécies. Então, é uma mudança que ocorreu aí a longo prazo. Então, no mundo natural, né, ao longo do tempo, existem constantes transformações. O mundo, ele mudou bastante desde que as espécies, desde que os primeiros seres vivos, eles surgiram, e vai continuar mudando aí até depois que a gente morrer, ao longo do tempo aí dos milhares de anos, o mundo vai continuar, e uma mudança muito frequente. O processo de seleção natural, ele nunca para. Então, nunca nós podemos dizer que somos o ápice evolutivo ou coisa parecida. Afinal de contas, a evolução ela não tem fim. Então, não tem por que eu falar uma coisa dessa. Nosso planeta, então, ele está em constante transformação. Os inúmeros tipos de plantas e animais, eles surgem e desaparecem, né? Muitos tipos eles surgem, desaparecem, alguns continuam, mas nem todos, tá, gente? Nem todos continuam, e os que continuam são aqueles que deixaram descendentes que se assemelham aos seus ancestrais. Então tem quatro imagens aí, essas duas de cima são exemplos de animais que surgiram há muito tempo e cujas formas atuais lembram muito as formas que existiam há milhares de anos atrás. À esquerda aí, uma aranha aí, provavelmente muito ancestral das tarântulas, né? Inclusive tem um gênero dessa aranha aí que existe até o momento, já vi em coxim, só não me lembro agora o nome científico aqui da espécie. E o peixe aí da direita é um selacanto, né? Um peixe de nadadeira lobada aí, muito importante para o processo evolutivo dos vertebrados terrestres, né? Então, os selacantos existem. Recentemente foi descoberta aí uma espécie de selacanto
pelacanto vivendo em mar profundo. E já existia aí, há milhões de anos atrás, um peixe com uma morfologia muito similar. E outros grupos foram extintos e não deixaram descendentes semelhantes, como é o caso dos trilobitas aí embaixo, né? Essa imagem de baixo à esquerda é um trilobita, e os dinossauros, né? Os dinossauros, pelo menos não da forma como eles existiam aí antes da extinção do Cretáceo. Os dinossauros, eles foram extintos, porém sobraram alguns que são as aves atualmente, mas a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar a nossa aula aqui. Vamos falar sobre extinção agora. A gente tende a pensar que a extinção de muitas espécies, elas podem ocasionar no fim de todas as espécies, mas na verdade não é bem assim. Os eventos de extinção, eles são normais. Depende da causa que está tendo essa extinção. Óbvio, se a nossa espécie está causando extinção de outras espécies, isso não é um evento normal, isso não é um evento natural. Porém, naturalmente, os eventos de extinção, eles ocorrem. Cerca de 99% das espécies que já viveram no nosso planeta, elas já foram extintas. Então, o que a gente vê atualmente é 1% das espécies que já existiram, né? As espécies que já existiram, 99% já foram extintas. E cerca de 25% das espécies, elas se extinguem a cada 1 milhão de anos. Ou seja, daqui 1 milhão de anos, 25%, mais ou menos aí 25% das espécies que existem hoje, elas não existirão mais. Isso é uma média, tá, gente? Isso pode variar tanto para mais quanto para menos aí. As taxas, como eu disse, variam de 0 até cerca de 96% das espécies. Então, tem eventos em que as taxas de extinção, elas podem subir muito. Geralmente, quando essas taxas de extinção elas passam de 65%, a gente fala que esse é um evento de extinção em massa. Então, né, a partir dos 65%, ou seja, mais da metade das espécies elas se extinguiram ali. Então, acaba que a taxa de extinção, em alguns momentos, elas superam as taxas de diversificação. Em alguns momentos, tá, gente? Então, quando isso acontece, a gente chama isso de um evento de extinção em massa. Então vamos falar um pouquinho agora, vamos conversar um pouquinho sobre a frequência das extinções em massa. Vou pegar até a canetinha aqui agora para eu fazer algumas anotações para a gente poder conversar um pouco sobre os eventos de extinção em massa. Esse gráfico aqui, vamos entender o que ele está dizendo. Você tem aqui no eixo X, esse eixo horizontal, você tem a porcentagem de espécies extintas em intervalos de 1 milhão de anos. Então você tem aqui, né, os intervalos no eixo X. E aqui no eixo Y você tem a frequência dessas extinções. Então, ó, se a gente observar aqui que a frequência que está mais frequente aqui é essa aqui, ó, em torno aí no intervalo de menos de 20 milhões de anos. Então tá aqui, ó, é a mais frequente. Tá? Então, isso significa que nesse intervalo ocorrem extinções aí, né, em torno de menos de 20%. Né? Então, isso aqui é uma porcentagem no eixo X. Então, menos de 20% das espécies, um pouco menos de 20% das espécies, elas são extintas em intervalos de 1 milhão de anos. Então, é uma porcentagem abaixo da taxa de diversificação. E a média está aqui, ó. Você tem aqui uma setinha apontando a média, tá? E a média está um pouco mais do que 20%. Então, a gente costuma dizer aí que a cada 1 milhão de anos, cerca de 25% aí das espécies, elas são extintas, porque isso aqui é a média. Porém, né, aqui você tem aí uma frequência muito baixa, onde a porcentagem de extinção é maior do que 50%. Olha a frequência aqui, como ela é baixa, né, em relação às outras lá do começo. Então, toda essa frequência aqui, ela acaba sendo muito baixa. Então, é quando ocorre aqueles eventos de extinção em massa. Então, aqui tem um outro gráfico também, onde tem a porcentagem de espécies extintas, e a gente observa aqui que eventos a cada 100 milhões de anos aqui, é onde ocorrem taxas de extinção alta. Olha aqui, ó. Eventos a cada 100 milhões de anos. Então, geralmente, as extinções em massas, elas demoram mais, elas têm intervalos maiores para que elas aconteçam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as extinções em massa. Agora, também vamos
trabalhar alguns conceitos sobre isso. Quando a gente fala em extinção em massa, nós estamos falando de um grande número de táxons, inclusive. Não são só espécies de um gênero ou ali. Nós estamos falando de táxons, né, de famílias, de superfamílias, aí, de ordens inteiras e muitas vezes até de filos inteiros. Temos filos aí que já foram filos extintos aí que não existem mais. Então, extinções como essa, né, que desaparece com filos inteiros, geralmente são eventos de extinção em massa. Elas são contrastes, né? Você tem os maiores contrastes de extinção em massa, que é quando você tem mais do que 65% das espécies desaparecendo, e extinção de fundo, que são eventos aí que poucas espécies elas estão sendo extintas, então isso é uma extinção de fundo. Elas ocorreram a maioria, né, os maiores contrastes desse tipo, eles ocorreram na era paleozoica. Então a era paleozoica é aquela era antes dos dinossauros, né? Aquela era lá que vem depois do pré-cambriano, aí você tem o paleozoico ali inteiro, e você tem aí os maiores contrastes de eventos de extinção em massa. A maior delas, a maior de todas as extinções, ela ocorreu no período Permiano, né? Ela eliminou aí pouco mais até, né? Fala-se em 90% das espécies, mas estima-se que essa porcentagem ela seja um pouco maior, em torno de 92 até 95% das espécies. E ela ocorreu há 245 milhões de anos atrás. Ainda não existiam dinossauros nessa época, né? E já estava tendo aí eventos de extinção aí que eliminava aí mais de 90% das espécies. O que pode ter causado essa extinção, na verdade, são vários efeitos simultâneos, né? Atividade de vulcanismo ou a atividade de bactérias metanogênicas também, uma série de mudanças climáticas também aconteceram nessa época. Então foi um acúmulo de fatores ali que todos eles combinaram, levaram à extinção de muitas espécies. Inclusive, nessa época, muitos insetos foram extintos. Insetos geralmente eles não são muito afetados por eventos de extinção em massa, porque como eu disse, são espécies muito diversificadas, são espécies que apresentam um conjunto de adaptações que fazem com que elas superem aí períodos em que as condições aí estão bastante punks aí para eles. Mas, né, nesse caso aí, muitos acabaram sendo extintos, né? Mais de 90% das espécies marinhas e muitas espécies terrestres também foram extintas nessa época. Isso tudo aí há cerca de 245 a 250 milhões de anos atrás. Essa extinção em massa, ela marcou o fim do período paleozoico, né? E começou aí a era mesozoica, né? Com o início do período triássico. Então, normalmente essa extinção ela também é chamada de extinção permotriássico. É a passagem do paleozoico ali para o mesozoico, no fim do permiano e início do período triássico aí, onde mais adiante iriam emergir aí os primeiros dinossauros aí no mesozoico. E no mesozoico, inclusive, teve a extinção aí no final do Cretáceo, né? A era mesozoica ela é dividida em três períodos: o Triássico, o Jurássico, que foi o apogeu aí dos dinossauros, e o Cretáceo, que foi o último período aí do Mesozoico. Ao final do Cretáceo, teve um evento de extinção em massa também que ele eliminou todos os dinossauros aí, exceto as aves que estavam começando a se diversificar aí no final do período Cretáceo, e nós temos aí os dinossauros aves até o momento como um grupo extremamente de sucesso nos períodos atuais. E algumas linhagens, elas podem ser mais suscetíveis do que outras. Então, dependendo de como é esse evento de extinção, uma linhagem ela pode ser favorecida ou ela pode ser desfavorecida. Então, existem algumas causas para eventos de extinção em massa. Por exemplo, causas biológicas, como o aparecimento de doenças ou alguma atividade bacteriana que elimina muitos gases tóxicos, né? Como por exemplo, teve no Permiano lá, teve atividade de muitas bactérias metanogênicas que utilizaram isso aí. Então são causas biológicas mesmo, né? Existem causas taxonômicas. Por exemplo, alguns táxons, eles podem ser afetados por algum evento, né? Normalmente, quando um táxon ele possui muitas características ali em comum e aparece uma mudança ambiental que afeta diretamente aquela característica, um táxon inteiro ele pode ser afetado e ele pode ser extinto se todos eles responderem da mesma maneira àquela atividade, seja biológica ou seja uma catástrofe. Então, catástrofes elas podem gerar mudanças climáticas também. O impacto de um meteoro, atividade de vulcanismo, tudo isso causa aí, são catástrofes ambientais que podem causar
extinção de muitas espécies também. E para as extinções em massa, né, no caso aí, nesse caso do Cretáceo, que foi o fim dos dinossauros, houve um bombardeio de asteroides que ocorreu na Terra e esse bombardeio causou uma suspensão de partículas aí na atmosfera, o que bloqueou a luz do Sol e causando uma mudança drástica no clima. Então, quando você tem um bombardeio de asteroide aí, bloqueia o Sol, isso causa um resfriamento muito rápido da crosta ali onde eles vivem, então cai muito a temperatura e é uma mudança muito drástica que o processo evolutivo acaba não acompanhando, então os organismos aí que dependiam muito da temperatura foram os primeiros a morrer. E em seguida, né, se você não tem luz solar, isso altera com certeza as taxas de fotossíntese. Então, se você não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem alimento para os herbívoros. E se os herbívoros morrem, os carnívoros morrem. Então, foi um efeito em cascata. Os dinossauros eles não morreram todos no mesmo dia, tá? Eles foram morrendo assim dentro de um período aí em torno de, como essa extinção aí ela ocorreu no final do Cretáceo, então ela durou alguns milhares de anos para que todos morressem, tá? Não, nem todos, como eu disse, as aves, mas foi uma extinção aí que em um curto período de tempo muitas espécies elas foram desaparecendo. Então, essas mudanças, principalmente as mudanças de temperatura, levaram e desafiaram as tolerâncias ecológicas de muitas espécies. E nós temos algumas evidências de que esses meteoros eles realmente caíram no nosso planeta. Então, existe uma concentração atípica de um metal chamado irídio, né, que é um elemento muito raro na Terra. Então, nas camadas aí da fronteira do Cretáceo e Terciário, que é quando termina o Mesozoico e entra o Cenozoico, você tem aí umas camadas de irídio aí espalhadas por essa camada, que é um indicativo de que esses metais eles podem ter vindo de meteoros. Então, por não ser muito comum, mas é comum em meteoros você encontrar irídio, né? Você tem essa evidência aí também. Além disso, uma cratera enorme lá na península de Yucatán, você tem uma cratera, né, um buraco lá causado que provavelmente pode ter sido o maior meteoro aí que atingiu a Terra quando os dinossauros eles ainda viviam no nosso planeta. Então tem alguns indicativos aí que mostram que isso daí é real. Então quando a gente fala então em extinção versus especiação, né, como isso ocorre? Qual a causa ecológica de tudo isso, né? As espécies, a gente costuma dizer que as espécies que têm abrangência geográfica, elas têm menor chance de extinção. Óbvio, porque se acontece um evento, uma catástrofe ambiental local, apenas os indivíduos locais é que vão morrer e não a espécie como um todo, né? Se a espécie está distribuída ao longo do planeta todo, a chance dela ser extinta é muito menor, porque pode ser que para que extinguir uma espécie como essa, precisa ser uma catástrofe que causa um efeito global aí no planeta inteiro para extinguir essa espécie. Então, quanto maior a abrangência geográfica, menor a chance de extinção de uma espécie. E táxons elevados possuem maior proteção contra extinção. Lógico, se você pensar, por exemplo, num taxon elevado aí, num filo ou numa classe, por exemplo, dentro de um filo ou dentro de uma classe, você tem vários outros táxons e cada um desses táxons eles são diversificados. A chance de que uma catástrofe afete todas as espécies dentro daquele táxon superior é muito menor também. Então, os táxons elevados possuem proteção maior contra a extinção. E o declínio ou extinção de um dado táxon libera recursos para os outros táxons que se adaptam após algum tempo. É graças a esses eventos que eu e você estamos interagindo aqui hoje nesse vídeo. Afinal de contas, se não fosse a extinção lá dos dinossauros, muito provavelmente a emergência dos mamíferos teria demorado aí muito mais tempo do que elas demoraram. Quando os grandes dinossauros eles se extinguiram, né, o caminho ficou aberto aí para os mamíferos que já existiam ali no final do Cretáceo. Existiam pequenos mamíferos, eram muito parecidos aí com roedores ou formas muito similares aí aos mussarães, que são pequenos mamíferos também. Os mamíferos já existiam, porém eles tinham hábitos crípticos, eles viviam escondidos, né? Tinham poucas espécies de mamíferos e a maioria de pequeno porte. Quando aconteceu a extinção dos dinossauros, pronto, o caminho estava livre aí para os mamíferos se diversificarem.
Então existe, né? Normalmente quando você tira, você extingue um táxon, você abre caminho para outro táxon se adaptar, você deixa o caminho aberto aí, é o que aconteceu com todos os mamíferos e é por isso que depois, logo depois do fim dos dinossauros, teve a emergência aí dos grandes mamíferos. Beleza, gente? Então a aula de hoje ela fica por aqui. Então, como eu disse no começo do vídeo aí, se inscreva no canal, deixa um like, essa aula de graça aí. Não me usem como objeto didático aí de vocês. Deixa um like, pô, não cobro nada, o vídeo é de graça aí pra vocês, não custa nada. Aperta o dedinho aí no like, se inscreve no canal. Entra lá no meu curso de biologia marinha aí que vocês vão estar fortalecendo aí bastante. Beleza, gente? Um forte abraço para todo mundo e bons estudos.